Sério? Ó, gente, então, Pra deixa eu mim, ligar aqui. A coisa que eu desliguei vai estar calor. Então, ó, vamos lá. A poluição do ar, né? É uma das poluições. É assim, eu considero uma das mais impactantes, vamos dizer assim, para o planeta. Porque mexe com tudo. Então, você polui o ar, você mexe com a saúde humana, você mexe com a saúde das espécies, você mexe com o equilíbrio térmico do planeta, você mexe com os rios, tá? Porque o acúmulo de ar, de gás carbônico também na atmosfera, ele pode passar para as águas. Então, você mexe com basicamente tudo que você imaginar, certo? Na questão da poluição do ar, certo? E vocês sabem, como vocês sabem, quais são os principais poluentes do ar? Justamente os gases. Né? O ar ele é poluído por gases. Rapidamente, só para lembrar vocês, o ar ele é composto, a atmosfera ela é composta por vários gases. Né? Ela não só existe oxigênio, mas existe gás de nitrogênio, existe gás hidrogênio, existe vapor de água, né? Água em formato de vapor, tá? Gás carbônico, gás metano. Então, e inúmeros gases fazem parte aí da composição da nossa atmosfera, tá? Sem falar que uma das grandes funções da atmosfera, além de nos promover gases respiratórios, tá? Além de participar indiretamente do processo de fotossíntese, a atmosfera ela também nos protege. Nos protege contra o quê? Contra a incidência da radiação solar. Tá? E quem é que faz essa proteção? A camada de ozônio. Tá bom? Então, a nossa atmosfera ela é formada por 5 camadas, que se chamam a troposfera, estratosfera, agora eu não sei se é a mesma ou se é a termo. Então, a mesosfera, termosfera, eu não lembro qual é a terceira, e a última que é a exosfera, tá certo? Então, cada uma dessa, ela vai ter determinadas funções, tá? Por exemplo, a troposfera é onde se acumula o maior índice de gás respiratório, né? De gás oxigênio, tá? É justamente a região aí da superfície. Já a estratosfera é onde está localizada a camada de ozônio, tá? E é justamente essa camada de ozônio quem vai fazer a absorção dessa radiação solar e vai fazer com que esses raios solares, essa radiação, ela seja filtrada. E aí ela não chega na gente com tanta intensidade, tá certo? Então, muito cuidado quando a gente estiver falando de aquecimento global, efeito estufa e destruição da camada de ozônio, que são processos diferentes, tá bom? Então, vocês vão ver que o aquecimento global ele acontece devido ao acúmulo de gás carbônico, de gás metano, mas isso não tem nada a ver com a destruição da camada de ozônio. É outra coisa totalmente diferente. E aí é o que gera muita confusão, certo? Aí na termosfera a gente vai ter aí a região da ionosfera, que fica na termosfera, certo? Que é onde passa, por exemplo, ondas de rádio, ondas de TV, ondas de internet, televisão e tudo mais. É ondas magnéticas, né? E a exosfera é justamente a última camada, tá? Vamos ver um pouquinho assim, quem são os principais poluentes do ar. Como eu falei a vocês, poluente é tudo aquilo que está em excesso em uma determinada área. Existe naquela área, mas em excesso torna-se poluente. Tá bom? Então, como poluente, a gente pode ter partículas em suspensão, pequenas partículas, tá? Em suspensão do ar, como partículas sólidas, partículas líquidas, tá certo? Fungos, bactérias. Então, tudo isso são partículas em suspensão que podem poluir. Tá bom? Então, misturas de partículas sólidas e líquidas de suspensão no ar, visualizadas como poeira ou fumaça, podem conter qualquer um dos demais poluentes. Exemplo, pó, aquela poeira ali que você está espanando ali o seu guarda-roupa, o seu quarto,
aquela faxina que o Guilherme não faz há uns 3 anos no quarto dele, ou quando junta aquela poeira, aquilo se torna uma poluição para aquele ambiente. E isso pode acometer as suas vias respiratórias, as suas vias aéreas. Alguns compostos orgânicos, eles podem ser voláteis, como, por exemplo, a gasolina, algum tipo de solvente, ou algum tipo de solução de limpeza, né? O thinner, ele é bastante volátil, tá certo? E aí eles podem poluir também aquele ambiente e pode causar alergias, tá? Naquelas pessoas que estão respirando aquele ar, vamos dizer assim, contaminado, tá certo? Gases, no geral, são poluentes também, como o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, é a mesma coisa. Subproduto normal das combustões, né, da queima de materiais derivados do carbono, tá? Ele também é subproduto da respiração dos animais, ele é produto metabólico, ele é resto metabólico, produto metabólico da respiração celular de animais e plantas, tá certo? Mas ele também é matéria-prima para a produção da fotossíntese. Então a gente já vê que o gás carbônico ele precisa existir na atmosfera, tá certo? Porém, em excesso é que tem o problema, tá bom? A sua taxa anual ela vem crescendo e é um dos maiores responsáveis pelo incremento do efeito estufa, certo? Ou seja, ela é responsável pelo aumento do efeito estufa que leva ao aquecimento global. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o efeito estufa, ele é um efeito normal, ele é um fenômeno natural que precisa acontecer na Terra para deixar a Terra aquecida, certo? Nas melhores condições de vida. Porém, com o acúmulo de gases poluentes na atmosfera, é que vai acontecer. Esses gases eles vão reter mais calor do que o normal, e aí vai acontecer o que a gente chama de aquecimento global. Então, efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra. Efeito estufa ele é um fenômeno normal, precisa acontecer, ele é bom. Já o aquecimento global, ele é justamente o quê? O agravamento desse fenômeno, tá? Esse fenômeno ele se agrava por conta de quê? Os gases poluentes, tá? E aí esse aquecimento da Terra, do globo, ele vai prejudicar a todos que vivem nele. E aí a gente vai ver daqui a pouco quais são os prejuízos que a gente tem devido a esse fenômeno, tá certo? Monóxido de carbono é diferente do dióxido de carbono, tá, gente? Enquanto o dióxido de carbono a gente vai ter aí duas partículas de oxigênio ligadas a uma partícula de carbono, no caso do monóxido de carbono, a gente vai ter uma estrutura que não é estável. A gente vai ter um carbono ligado a apenas um oxigênio, tá? Ele é um tipo de gás invisível, inodoro e letal a partir de certa dosagem. Ele pode se combinar com a hemoglobina de forma estável, prejudicando o transporte de oxigênio nos seres. Tá? Então, o monóxido de carbono, por ele ser instável, vocês viram isso em química, né, na parte de ligações, que os átomos eles precisam de uma certa estabilidade. E o monóxido de carbono, por ele ser instável, ele se liga facilmente com qualquer coisa. E aí, quando ele se liga com a hemoglobina, tá? E como é que ele vai se ligar com a hemoglobina, professor? Quando a gente respira esse gás. Então, quando a gente respira esse monóxido de carbono, ele se liga com a hemoglobina e aí ele não dá espaço para o oxigênio, tá? E aí ele dificulta a questão da absorção do oxigênio através das células do nosso sangue, né, dos eritrócitos, e aí pode vir uma série de complicações, tá certo? E ele é letal, ele pode matar, tá certo? Ele é perigoso na proporção de 10 ppm, né? Ou seja, 10 partes por milhão em uma determinada concentração, tá? Favorece o aparecimento de vários tipos de anemias, tá bom? E ele, gente, ele não é que nem o gás carbônico.
que a gente, quando o gás carbônico ele está em acúmulo ali no eritrócito, a gente libera ele facilmente. Não. Ele fica por mais tempo, tá certo? Ele fica por mais tempo. Por isso que uma pessoa que está inalando muito monóxido de carbono, ela vai ter anemias frequentemente, tá bom? Então, onde é que isso vai acontecer, professor? Isso vai acontecer, por exemplo, acontece muito com bombeiros, que trabalham diretamente assim, questão de fogo, né? Pessoas que ficam perto de queimadas, tá certo? Qualquer tipo de queimada pode liberar monóxido de carbono. E a pessoa que cheira fumaça, aquela fumaça, ela vai estar inalando sempre esse composto e isso vai acometer a saúde dela. Seja de qualquer forma. Fogão a lenha, tem gente que usa fogão a lenha ainda. Tá? Então, aquela pessoa que fica ali recebendo aquela lenha, aquela fumaça daquela lenha todo o tempo, né? Até em pizzaria mesmo, a pessoa ela vai adquirindo esse monóxido de carbono e se ela inalar demais, ela pode ficar doente. Tá E certo? se for fumaça de cigarro, a mesma coisa, né? Mesma coisa. Fumaça de cigarro, além de liberar o monóxido de carbono, o dióxido de carbono libera inúmeras outras substâncias que você vai estar inalando, certo? E essas substâncias são altamente cancerígenas, tá certo? Então, por exemplo, eu não fumo, mas meu pai e minha mãe fumam. Então, é meio que a fumaça, porque eu convivo na mesma casa. A nicotina e as outras substâncias do cigarro, elas não são facilmente degradáveis. E o legal assim, para dizer outra coisa, né? Mas é que a nicotina e essas outras substâncias, elas podem fixar-se em roupas, no cabelo, certo? E até nos alimentos. E aí, quando a gente ingere um alimento, a gente bota a nicotina para dentro, tá certo? Na roupa, a nicotina fica impregnada na roupa, certo? Mas ela começa a se dissolver e a gente vai inalando aquilo, do mesmo jeito, certo? Então a gente coloca para dentro de várias formas. Até a nossa pele, pessoal, ela consegue, a nicotina, ela consegue ser absorvida pela nossa pele, pela nossa mucosa, sem que a gente perceba, só pelo fato de você estar perto de um fumante, tá? Diga, Júlia. E se fosse aquelas que não Eu devia apresentam, chamar meus pais para ter essa aula, né? Eles estão aqui. Sim, hein? diga. Não, mas aí. E se fosse aquelas que não tem, não apresentam, Não entendi, Ju. não tem canetinha Certo. e só inala, e não tem substância? Quem disse que não tem? Tem a essência. Sim, é uma substância. Claro, tudo, qualquer coisa que você coloca para o seu corpo que é composto químico, ele vai liberar radicais no seu corpo e vai poder causar câncer. Qualquer coisa, gente, qualquer substância, tá? Então tá fazendo um cigarrinho ali, ó. Tá filmando esse cara. Vamos lá. Gás. Ai, minha gente, vocês são ótimos. É... Óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Aí vai ser dos variados. Dióxido, monóxido, tá? Convertidos, respectivamente, em ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então, essa questão dos óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, eles podem formar chuva ácida. Tá? São os principais componentes que formam a chuva ácida, que é prejudicial. Porque vocês viram lá no primeiro ano que os óxidos eles têm a capacidade de se juntar à água e formar ácidos. Vocês lembram disso? Uhum. Lembra, né, Ítalo? Aí vejam, quando um desses óxidos eles juntam com um vapor de água, né, o vapor de água que está presente na atmosfera, o que é que vai acontecer? Vai gerar a reação onde eles vão se juntar e vão formar vapor de ácido. E aí, quando chover, em vez de chover aquela chuva ácida normal, que é o ácido carbônico, não. Vai chover ácido nítrico e ácido sulfúrico. Tá? E a gente tem outro problema que a gente vai ver daqui a uns dias, que é são as chuvas ácidas. Tá certo? Então, tudo isso derivado ao óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Tá?
são responsáveis pelas chuvas ácidas e ambos podem diminuir a capacidade da formação de anticorpos. Tá certo, gente? Então, tem gente que está exposto aí à água da chuva, tem gente que bebe água da chuva, isso não é bom, tá? Não só bebendo, mas Verdade. não só bebendo, mas inalando esse tipo de substância, esse tipo de gás, o que é que eles vão fazer? Eles vão diminuir a capacidade imunológica do nosso sistema imunológico. Ou seja, aqueles anticorpos que vão nos defender, eles vão ser alterados. Tá? Então, a gente não vai produzir anticorpos suficientes que melhorizem e otimizem a minha capacidade imunológica. Então, ele agride principalmente o sistema imunológico. Tá certo? Chumbo e outros metais pesados, como mercúrio e cádmio, que podem estar aí em suspensão na atmosfera. E o mercúrio, vocês sabem que é líquido, né? E o cádmio, eles podem simplesmente evaporar facilmente, porque eles são voláteis. Então, o que é que pode acontecer? O chumbo é muito perigoso. Mesmo em baixas concentrações, danifica as células do cérebro, podendo levar à morte. Quando não leva à morte, leva à questão da vegetação. Então, a pessoa, as células do cérebro vão se destruindo e a pessoa fica em estado degenerativo. Tudo devido à questão do metal pesado, que é o chumbo. Metais pesados, viu, gente, é extremamente perigoso, porque eles não são biodegradáveis. Tá? Eles demoram muito tempo, muitos anos, anos e anos e anos para se degradar. Tá? Então, eles ficam no seu corpo. Até há alguns anos, colocava-se tetratilato de chumbo na gasolina para controlar o seu poder detonante. Os altos níveis de chumbo verificados no sangue das pessoas fez com que esse aditivo fosse abandonado. O Brasil produz gasolina sem chumbo desde 1988. Então, o que é que eles faziam? Eles colocavam compostos à base de chumbo na gasolina, tá? Para render a gasolina, vamos dizer assim. Só que aí é que tá. Quando esse combustível ele era queimado, ele liberava em forma de gás o chumbo. E aí as pessoas que inalavam tinham na sua concentração sanguínea o chumbo. E aí é onde vinha as doenças acometidas pelo metal pesado. Tá certo? Mas isso aí é uma prática que a gente não utiliza mais. Tá certo? O cádmio. O cádmio presente em vários tipos de baterias recarregáveis, principalmente baterias de telefones, pilhas, tá? Mercúrio também está presente em pilhas, tá certo? Bateria de relógio, tudo isso. Extremamente tóxico, tá, gente? Uma pilha estourou. Aí você vai lá e tira com a mão. Não faça isso. Não faça. Porque da sua mão vai para o olho, vai para a boca, vai para todo lugar. Tá? Isso é extremamente tóxico. Existe uma cuidadosa reciclagem desses produtos para evitar a contaminação deles no ambiente. Então, uma pilha você não deve jogar no lixo comum, porque você não sabe para onde aquele lixo vai. Pilha, bateria, qualquer tipo de lixo eletrônico, ele vai possuir esse tipo de componente. Tá? E isso agride muito o meio ambiente. Porque muitos desses materiais, eles também são materiais radioativos. Tá? E a gente sabe que material radioativo ele é extremamente agressivo, tá certo? Ozônio, por incrível que pareça, o ozônio no local errado ele pode ser bem poluente, tá, gente? Então veja, ó, embora importantíssimo quando nas camadas superiores da atmosfera por proteger a gente contra os raios solares, né? Nos protege, no caso pela filtração da incidência desses raios solares. O ozônio ele é altamente tóxico para animais e vegetais próximos ao solo, tá certo? Portanto, é um forte poluente. Ilustra bem a ideia de que os poluentes são substâncias que estão fora do lugar, tá? Então, o ozônio ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele precisa existir lá em cima, aqui embaixo não, tá certo? Então, poluente é aquilo que está fora do lugar. Ou está em excesso no seu ambiente, porém em excesso. Certo? Materiais tóxicos do ar.
Incluem substâncias químicas causadoras de câncer, materiais radioativos e outras substâncias como benzeno, cloreto de vinila e amitrato. Todas são substâncias, certo? Que elas vão estar em suspensão no ar, ou são substâncias voláteis, tá certo? Todo e qualquer tipo de substância que possa causar problemas na saúde, tá? Então, todas essas são substâncias. Vejam que não só são gases que acometem a atmosfera, tá certo? Mas substâncias em suspensão, elas também podem acometer e podem trazer como é que eu posso falar? Problemas não só para o planeta, mas como para espécies, de plantas, de animais e até a espécie humana. O que é que tu tá rindo, Kaique? Hã? Quero saber. Tá rindo de quê? Oxente, tô indo pensando umas coisas aqui. Tô falando e fico pensando. E é Ai, doido. meu Deus, vocês são loucos. E para terminar, gente, indicadores de poluição do ar, né? A presença de líquens numa região é um testemunho de boa qualidade do ar. Vocês sabem que o líquen, ele é um tipo de fungo, né? Que ele participa aí da formação de ecossistemas, eles participam aí da formação de plantas e tudo mais, porque eles absorvem alguns componentes do ar, como nitrogênio e tudo mais, e participam da formação desses vegetais. Então, se eu tenho muito líquen em uma determinada região, isso indica que o ar ele está de boa qualidade. Tá certo? Então, não é muito comum a gente ver líquen na zona urbana. Tá? Quem já viu líquen por aqui? É Eu não como se sei fosse. não. Deixa eu tentar te mostrar aqui. Como se fossem umas crostas que ficam no sol. Deixa eu tentar te mostrar. Será que se eu chamar o louro, ele vem? O louro? É o que esse bicho? O Não é o louro. louro. Então. Vai, Ítalo, chama. Totó. Vem aqui. Aqui, Júlio, o que é líquen? Um louro, não é um cachorro, não, Juliano. Acho que vocês já viram líquens em algumas árvores. Ah, eu acho que eu já vi, já. É um fungo isso, benéfico, ele é um fungo Já. ótimo, certo? Uhum. Quando você vê um ambiente que tem líquen, então pode ter certeza que aquele ambiente, ele é um ambiente que ele está com um ar de boa qualidade, tá? Porque ele está fazendo ali a permuta de algumas substâncias do ar, como o nitrogênio mesmo, para o solo, fazendo aquele ciclo que a gente já estudou, tá certo? Então a presença do líquen, ele é um ótimo, ele é um indicador. A ausência vai indicar o quê? Que o ar ele está poluído. Por isso eles não aparecem, tá certo? Os líquens não costumam ser encontrados nas cidades industriais ou nos seus arredores. Eles são sensíveis à poluição porque não são capazes de excretar a substância tóxica que porventura absorvam, tá certo? Então a gente vai ver muito líquen em zona rural, zonas onde não tem indústrias, tá certo? Eu já vi líquen aqui em Caruaru, em algumas praças, mas Caruaru, ela não é uma cidade muito industrial. E a parte industrial, ela é toda localizada numa região só. Então, em cidades assim, ele pode aparecer. Eu já vi em algumas árvores alguns tipos de líquen. Eu já vi árvores em Belo Jardim, entendeu? Com líquens. Agora também a faculdade de Belo Jardim ficava dentro do mato, né? Numa zona rural. Aí aparecia. Tá? Agora, em zonas urbanas é muito, muito difícil aparecer. Tá certo, gente? Tá. Então, quando for na próxima aula, amanhã, no caso, a gente vai ver um pouquinho sobre a inversão térmica, tá? Vai falar um pouquinho sobre o aquecimento. Eu acho que eu vou falar sobre o aquecimento global logo. Deixar a inversão térmica para depois. A gente vai ver, viu? Beijos para vocês, se cuidem. Peguei 10 minutinhos aqui da gente, de vocês, mas é besteira. Tchau. Até amanhã. Vamos, Não, depois eu digo. Tchau. Não, diga lá. Não, tchau.